Sim, tudo ok? Boa noite, pessoal. É com bastante alegria que estamos aqui mais uma vez na nossa segunda roda de conversa. E hoje nós estamos aqui com os nossos irmãos Georgina Valente, o seu Valmor, né, para nos ajudar aqui no nosso encontro, que é um encontro que a gente fazia no GEAC presencial, né? Todas as quartas-feiras, na última quarta-feira de cada mês. E com a pandemia a gente ficou meio afastado, mas querendo trazer de volta, resgatar esses contatos, né, mesmo de longe. Nós então tivemos a ideia de fazer essa roda de conversa uma vez por mês, ou de cada 2 meses, para a gente poder encontrar com os amigos, mesmo que seja virtual, com os nossos colegas de estudo, né, do GEAC, de todas as quartas-feiras. Então, pessoal, antes das nossas apresentações e tudo mais aqui, eu gostaria, como de costume, que a gente se harmonizasse, né, harmonizando aqui mais uma vez o ambiente, a nós mesmos, e as casas de vocês, os seus lares, aonde vocês se encontram. Vamos fazer uma prece, né? Vamos pedir um auxílio, um amparo para que a nossa atividade surja, né, atinja os seus propósitos, de levar um pouquinho mais de conhecimento e de unir aqui os nossos colegas, né, estudantes aqui do GEAC. Então eu convido a todos nesse momento para fechar os seus olhos, mentalizarem muitas coisas boas, muita paz, saúde, amor, né, tranquilidade. Vamos mentalizar Jesus conosco nesse momento, nessa atividade com nós, nos estendendo a mão, nos abraçando, nos acolhendo nessa tarefa, que nós vamos falar hoje sobre prece. Um momento tão especial que a humanidade está passando, e é uma atividade que deve estar presente em todos os momentos no nosso dia a dia, para trazer luz e tranquilidade para cada um de nós. Então pedimos um amparo do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga que sempre está conosco em todas as atividades, para nos ajudarem, né, nos ampararem, nos guiarem, trazendo luz nas nossas mentes, nos nossos corações, para que a nossa atividade, né, corra da melhor maneira possível. Obrigada, Pai amado, por essa oportunidade. Jesus amigo, por estar conosco, e os amigos do alto, por estar aqui nos amparando. Muito obrigada e que assim seja. Então tá. Trocamos de lugar, então, aqui está o seu Valmor aqui à minha esquerda, aqui a nossa amiga Eliane, né, que é a nossa convidada do dia de hoje, né, da noite de hoje, né. Então, como eu falei antes, a nossa atividade ocorria às quartas-feiras no GEAC, com o propósito de unir um pouquinho os grupos, né, de todo mundo poder se conhecer, porque a gente já vinha direto para as salas, ninguém sabia quem estava nos outros ciclos e tudo mais. Então, a gente está fazendo virtualmente, agora vocês estão olhando aí pela telinha nas suas casas, nos vendo os colegas e tudo mais, né? E nós também estamos aqui no GEAC, nesse encontro ocorre no GEAC. O GEAC não está aberto para o pessoal nessa casa, ela não está ainda funcionando no presencial, tudo online. Certamente este ano, é quase certo, mesmo que não vamos abrir, tá? Está surgindo coisas novas nessa pandemia, então a gente fica meio receoso, né? A gente quer que todo mundo fique com saúde, fique bem, tá? Enquanto as coisas continuarem assim, então a gente não está bem. Então esse ano não abre mesmo, tá? Estamos aqui todos envolvidos em álcool em gel e todo mundo depois bota a sua máscarazinha, estamos distanciados, mas isso é só nós aqui, nós não estamos com um grupo grande, ó, não tem aglomeração, tá, pessoal? Então vocês podem estar nos vendo aqui e dizer, mas o GEAC está aberto. Não, ele não está aberto. É só nessas atividades, que é uma vez por mês ou de 2 em 2 meses, tá? Então, com nós todos aqui, fazendo, né, executando os protocolos, né, da saúde. Então, nós temos aqui hoje como convidados, que vocês viram no nosso cartazinho, a nossa, que já vinha no GEAC, a nossa palestrante, né, a Georgina Valente, que é da Casa Obreiros do Senhor de Porto Alegre, é isso, né, sim, Georgina? E aqui à minha esquerda, a nossa colega também já esteve no GEAC, ela vinha fazer palestras aqui, a nossa amiga Eliane Cobalcini, isso? Da André Luiz de Viamão, isso, tá? E o nosso tema de hoje, pessoal, é a eficácia da prece.
tá? Como eu falei antes, o mundo nunca precisou tanto de prece como agora que estamos nesses momentos tão difíceis, complicados, mas que nós com certeza sairemos dele, né? Então precisamos de luz. E como a gente está longe, então a gente pede que vocês mandem no chat, tá? Algumas perguntas para nós. Nós temos algumas perguntas também que os nossos grupos de estudo mandaram para nós, né? E a gente, então, tem algumas perguntas. E nós também vamos pedir que vocês coloquem também no chat algumas perguntas para que os nossos palestrantes possam participar, né? Respondendo, tirando as dúvidas de vocês, tá? Então, nós vamos começar. Vamos pedir primeiramente que a nossa amiga Georgina, nossa irmã, faça a sua saudação, né? E depois passamos a nossa amiga Eliane, para a gente vai começar com as perguntas. Então, passo para a Georgina, né, Georgina? Então, boa noite a todos. Foi uma alegria quando fomos convidadas para participar desta roda de conversa. Principalmente porque revemos a nossa amiga Eliane. É uma alegria dividir com ela esse tema. Nós somos tão amigas que nós viemos de vermelho e preto. Se nós soubéssemos, tínhamos combinado. E esse tema certamente vai nos oportunizar maiores reflexões. Esperamos que possamos contribuir de alguma forma para que todos nós possamos sair daqui mais conscientes da importância e da prece, da ação da prece. Então, boa noite, Georgina. Boa noite, Rose. É uma alegria estar aqui, com certeza. Depois de tanto tempo de jejum, né, a gente poder se reunir de novo para este objetivo, que é falar sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, isso realmente é uma grande satisfação. E nós, como nos disse a nossa irmã, já participamos de algumas atividades aqui no GEAC, de palestras, e hoje é algo bem diferente, né? Nós nunca fizemos esse tipo de atividade, é a primeira vez, então eu já vou pedindo desculpas antecipadas por qualquer deslize, né? Mas tá bom, obrigada. Continuando então, né? Nós vamos começar então com uma perguntinha assim, bem simplesinha para quem não sabe muito, não tem muito entendimento. Vamos começar aqui com a Georgina, então, Georgina. O que é a prece, então, Georgina? O que seria a prece? Bem, todos nós já utilizamos desse recurso que é a prece. E a transmissão de um pensamento que podemos realizar em qualquer momento. É um pensamento que nós dirigimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, ao Santo, a quem nós dirigimos o pensamento. É uma intenção. Essa intenção vai ser direcionada para aquele ao qual eu estou pensando, solicitando, se é um pedido, se é uma invocação, se é um pensamento de gratidão, e se é um agradecimento, um pedido e um louvor, né? É isso? E desta forma, então, a prece é um recurso valioso para todos nós.
Continuando, então, vocês viram como ele vai com... Pode interagir. É aquela que é a primeira vez, pode interagir, não, pode não, interagir. nós estamos conversando. É uma conversa, é um bate-papo, tá? Só que daí tem um tema específico, né? Só por isso, né? Me diga uma coisa, então, assim, o Eliane, então, ó, lá no Evangelho, no segundo o Espiritismo, nós encontramos vários tipos de prece no capítulo, acho que é o 28, que é a coletânea de preces, né? Se prece é sentimento, será que fazendo aquelas preces lá do Evangelho, que já tem ali nessa coletânea, tem umas preces prontas ali, né? Para vários tipos de situações, né? Tem ali naquele capítulo, tem bastante até. Tem gente que assim, não sei fazer prece, né? Então vai ali dar uma olhadinha, porque pode fazer. Nessa situação, assim, ó, que já tem as preces prontas ali, repetidas e decoradas, elas têm valor? Microfone. Então, elas têm valor, sim, na medida em que nós possamos usá-las para complementar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que nós possamos vestir os nossos sentimentos com aquela sugestão. Porque lá no preâmbulo do capítulo 28 já está bem explicado, né? Que tem ali aquela coletânea de preces, ela não é um livro de oratória, né? Não é para que se use, mas para que ela possa auxiliar quando a gente não tem ideia de como pedir, de como fazer uma prece. Por exemplo, um espírito que acaba de reencarnar, né? Um espírito que acaba de desencarnar. Enfim, tantas situações que a vida nos apresenta, nós podemos encontrar ali sugestões de como nós vamos encaminhar esse nosso sentimento. Então, não é para uma oração que seja para fazer aquela oração, assim como está ali, mas para servir de modelo, né, de exemplo para nós. Neste caso, sim, ela tem um grande valor. E nós podemos também dizer que a prece, ela é uma força criadora que nos imuniza, né? Porque ela nos dá, se é no momento de aflição, ela nos dá mais tranquilidade, mais força, mais coragem para enfrentar este momento difícil. Tanto que nós trouxemos aqui algumas palavras de que cada palavra que a gente emite através do pensamento, ela leva um alcance próprio. Então, até quando nós nos colocamos insatisfeitos, infelizes, né, num momento de intranquilidade, a prece vai nos trazer aquela harmonização para ter mais força para o momento de dor e de dificuldade. Aproveitando já esse trechinho da Argentina, a prece, então, ela pode apreciar. Sim, a prece, ela não retira aquilo que nós temos que passar, né, Eliane? Ela vai nos dar suporte, condições para superar o momento de dor. Eu trouxe aqui do Universo e Vida, do capítulo 5, diz que pensar é agir, falar é movimentar forças vivas de consequências por vezes inimagináveis. Quando nós compomos uma carta, um artigo, quando nós produzimos um som, ou até divagamos ideias, nós estamos transmitindo pensamento. Então, quando nós estamos sofrendo, né, aquela prece, ela vai direcionar-se a quem nós pedimos, se é um guia protetor, se é o nosso anjo guardião, se é um santo, o guia da casa, né?
Virgem Maria. Então, o cerco a que nós nos direcionamos, ele não nos dá condições de diminuir o sofrimento. Só que nós temos que ter consciência é que cada um de nós tem a sua prova, né, Eliane? Então, se nós estamos diante de uma prova, de um momento difícil, de um momento de dor, é que aquela prova se oportunizou para que pudéssemos ressarcir débitos do passado. Então, algum motivo de lição nós estamos adquirindo para a nossa melhoria espiritual. Então, quando nós rogamos a Deus coragem e forças, aquela prova não vai sair, né, Eliane? Então, nós vamos ter suporte para transpor. E é a mesma coisa que ameniza, não é? No momento em que a gente vai tendo mais coragem para passar por aquele sofrimento, né, por aquela dor, aquela dificuldade, nós vamos também nos fortalecendo, e isso não faz com que termine aquele sofrimento, mas nós é que vamos passar de forma diferente, né, com mais coragem, com mais força. É como se nós tivéssemos um grande número de pedras para carregar, né? Então a gente tivéssemos muitas pedras, e a oração é um carrinho de mão que a gente ali vai colocando as pedras. Ao invés de nós carregarmos uma a uma, nós vamos então tendo aquela força, e quando a gente vê, já carregou todas elas. Exato. Quer complementar? Não, mas é justamente, né? E também lá no capítulo 27, que também vem nos falar sobre a prece, lá tem um item que nos diz isso: quando orardes, sabeis o que pedirdes. Se nós estamos pedindo força, esperança, coragem, enfim, porque a prece não tem a intenção de nos tirar das provas. Então, ela não vai tirar, não vai eliminar o sofrimento, mas ela vai auxiliar para que a gente possa enfrentar este sofrimento. É como nós também conversarmos um pouco sobre por que nós sofremos. Qual é o motivo das nossas dores? Então, nós sabemos que nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. E quando dizemos provas, não é que tenhamos que passar por uma prova simplesmente para saber até onde eu tive maturidade espiritual de passar pela prova e vencer. É uma prova. Como nós fazemos provas no nosso meio acadêmico, no nosso meio estudantil. Em cada final de ciclo, nós estamos realizando uma prova. Então, nós estamos aqui na Terra, então, ressarcindo as nossas provas, mas também temos que passar pelas expiações, que são provas mais difíceis. Então, sabendo já a realidade, sabendo por que sofremos, nós já temos uma conquista, né, de maturidade espiritual para enfrentar aquela situação. E a prova, então, e a prece, então, nada mais é do que essa base, esse alicerce, que nos dá mais fortaleza moral. Mas também entender o que se pede na prece, né? Pois eu ia perguntar agora, quando a Eliane falou ali, né? Porque muitas pessoas fazem prece assim: não, já não vou parar de fazer prece porque Deus não me ouve, né? Não sou atendido, né? Mas a gente tem que saber o que a gente está pedindo também, né? Se nós queremos isso, né? Que nos tire o sofrimento, que nos faça passar por cima de tudo e sem olhar para trás, né? Vamos dizer assim. Aí a coisa muda de figura, né?
o que a gente pede? A gente pede força moral, a gente pede para a gente se melhorar moralmente, para crescer espiritualmente. O que a gente está pedindo nas nossas preces? Pedindo a melhora material, ficar mais bonito, mais rico, mais poder, enfim, mas a gente poder pedir aquilo que realmente tem valor do espírito. Uma outra perguntinha aqui, ó. Essas preces, né, como chegam, né, as preces na espiritualidade, né, para serem respondidas? Existe algum lugar ou um grupo de espíritos encarregados por essa tarefa? Como é que ela chega na gente pede? Quem é quem vai nos atender? Como é que ela chega lá na espiritualidade? Para isso, a gente precisa, né, entendermos que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, como nos diz lá no início do capítulo 27 também. E que o pensamento é o que move tudo. E este fluido, ele é o condutor dos nossos pensamentos, assim como o ar conduz o som. Então, o que vai acontecer é que quando nós pensamos, nós movimentamos energias que estão em torno de nós, que vão atingir objetivos. Então, como a Georgina falou no início, se nós oramos para determinado ser, né, os espíritos protetores, né, os espíritos benfeitores, enfim, vai chegar até eles. E aí, então, depende desta condução. E essa condução vai fazer com que chegue com mais rapidez, com mais força, quanto maior for a nossa vontade naquele pedido, naquele desejo, né? Então, tem várias obras que nos trazem relatos, né? Até eu tenho um aqui, se eu me permite. Já temos bastante pessoas no nosso chat, tem até perguntinhas, tá? Assim que a Eliane nos explicar aqui, terminar o raciocínio, a gente já vai fazer a próxima pergunta do nosso chat. Conectando ciência, saúde e espiritualidade, ele nos diz assim: Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta, faz um esclarecimento sobre este canal de comunicação entre os dois planos. E diz: nossa especialidade é examinar as preces dos seres terrenos, acudindo às casas de oração ou a qualquer lugar onde há um espírito que pede e que sofre. As rogativas de cada um, então, são anotadas e examinadas por nós, procurando estabelecer a natureza da prece, os seus méritos e deméritos, sua elevação ou inferioridade, para podermos determinar os socorros necessários. Então, existe, sim, né, espíritos encarregados de receber essas comunicações e determinar. Então já fica aqui para a Eliane, ó, a Georgina também complementa, e já tem no nosso chat ali, ó, a pergunta: toda prece é atendida? Eu queria só complementar, aqui no livro Entre a Terra e o Céu, tem uma prece da Eveline, que os irmãos devem conhecer, que a prece refratária, ela é uma menina que pede que a mãezinha desencarnada dela auxilie no problema difícil que ela está passando. E as entidades espirituais, né, que recebem esta rogativa, na espiritualidade se dão de conta que aquela mãe não está em condições, porque aquela mãe estava em processo até obsessivo, estava obsediando a madrasta, né, que estava encarnada. Então aquela prece precisava ter um atendimento. Nós não ficamos sem resposta na espiritualidade.
de acordo com o pensamento que nós emitimos. E então a espiritualidade, a equipe de André Luiz foi atender Eveline, mas sabendo que aquela prece não alcançou a quem estava sendo solicitado. Esta é a prece que se chama refratário. Ali tem no chat tem, complementando a questão que eu fiz, a pergunta que eu fiz antes, né? Perguntando também se sempre teremos, né, nossos pedidos atendidos, né? Aí vocês querendo dar uma complementada, né? Bom, então assim, a gente ouve muito, né, às vezes as pessoas dizerem, não, mas eu rezo, mas não adianta, parece que Deus não me ouve, ninguém me ouve, não acontece nada, enfim, né? E aí a gente acaba pensando justamente isso, não, tem preces que não são atendidas, tem coisas que nós pedimos e não são atendidas. Mas também, né, lá no capítulo de 27, que é Pedi e Obtereis, o título, ele, lá no primeiro item, ele diz, crede que tudo que pedirdes pela prece, obtereis. Então, foi Jesus que disse isso. Então, se ele disse isso, nós não podemos duvidar. Né? E ele também não disse que seria só as coisas espirituais, só as coisas, enfim. Não, ele não definiu que tipo de pedidos nós deveríamos fazer. Só disse isso. Creiais que tudo que pedirdes pela prece, obtereis. E como é que fica? Né? Se às vezes a gente sabe que não acontece como nós pedimos. Mas aí a gente vai ver também que tem condições para se fazer a prece, ela obedece a certas condições, a merecimento de quem pede, né? Enfim, mas mesmo assim ele não colocou condição nenhuma, ele disse, obtereis, creias que obtereis. Então nós vamos obter sim. Né? A questão é que quando nós analisamos do nosso ponto de vista do aqui e agora. Quer dizer, eu pedi hoje, né, quarta-feira de noite, e eu quero receber isso que eu pedi agora, para sexta-feira, que é o que eu preciso para sexta-feira. Mas aí não acontece sexta, e nem sábado, nem domingo, nem no outro mês, nem no outro. Mas não tem prazo, porque como diz aqui, as preces são selecionadas, né? Elas são conduzidas. E aí, então, quando vai ser analisado este merecimento, vamos dizer, naquele momento pode ser que nós não tenhamos condições, não é nem merecimento, é condições de receber aquilo que nós estamos pedindo. E aí nós não vamos receber. Não vamos receber aqui e agora, mas nós somos espíritos imortais. Então, neste espaço, neste período de tempo e espaço que nós temos para viver ainda, nós poderemos receber em algum momento. Então, quantas vezes nos chegam coisas boas que nós não pedimos? E que muitas dessas vezes pode ser que nós tenhamos pedido lá atrás e que lá não pudemos receber, mas que agora nós já temos capacidade para receber. Porque às vezes nós pensamos que estamos pedindo um bem e vai causar um mal mais adiante, aquilo que nós estamos pedindo. Então, o que Jesus disse, nós podemos crer, podemos ter a certeza que sim, nós vamos obter aquilo que pedimos pela prece. Então, nós sempre vamos obter. O que vai depender é do nosso merecimento, das nossas condições para receber aquilo que nós queremos. Também, Eliane, assim, ó, eu vejo que a ajuda vem, mas nós não identificamos. Né? A nossa imaturidade espiritual, ela é tão pequena que nós somos auxiliados, nós pedimos algo que não merecemos. E
Mas o auxílio vem, muitas vezes, nos impulsionando a agir dessa ou daquela forma, nos auxiliando a vencer de alguma maneira, porque se nós não tivéssemos orado, certamente o momento ia ser mais difícil de ser transposto, né? E a peça que nós estávamos referindo, da Eveline, eles relatam que Eveline fez uma prece refratada, na realidade, era esse o nome. E foi uma prece com um impulso muito luminoso. Então, são aquelas preces sinceras, aquela prece onde nós nos entregamos realmente, de coração, de alma, na certeza que Deus está nos auxiliando e que tem na espiritualidade pessoas que nos amam e que a misericórdia do Pai é infinita. Então, mesmo Eveline, na adolescência, sabia e tinha essa fé porque era uma conquista do Espírito. E ela estava passando por aquele momento difícil, pediu para a mãezinha, que ela achava que estava em condições de atender, e na realidade não estava. Mas mesmo assim, a mãezinha na espiritualidade não estando preparada para atender, outro espírito lhe deu condições de atender aquele pensamento luminoso que ela emitiu, pedindo o auxílio. Então, às vezes, até o não atendimento de uma prece já é um grande auxílio, né? É que a gente não entende, né? Esses caminhos, né? Já é uma ajuda que estamos tendo. Chico Xavier disse uma vez assim: quando uma mãe faz uma prece, ela arrebenta as portas do céu. A expressão bem forte, arrebenta, né? Qual o significado dessas palavras? É prece somente pelos seus filhos? Eu acho que uma mãe tem tanto mérito, e ela, quando ora, realmente é um pensamento que é impulsionado com muita força, né? Tem uma força própria daquele sentimento, daquele coração. Só que, assim, se todas as mães recebessem as respostas, se todas as mães recebessem as respostas daquilo que nós pedimos, nossos filhos não iam sofrer nunca. Então, não iam ter problemas. Mas, na realidade, nós, como mães e pais, as nossas preces, como auxiliam os nossos filhos? Nas boas resoluções, afastando-lhes de momentos de crise, eles tendo mais serenidade para enfrentar a vida, as situações difíceis. Às vezes eles estão muito complicados no serviço, se eles recebem das mães, né, aquela prece. Aquele dia para eles não foi tão difícil, não foi tão drástico, e ele não sabe como ele venceu aquele momento, aquela prova, aquele desafio, daquela força que nós enviamos através das nossas orações. Então, a prece de uma mãe, realmente, ela arromba as portas do céu. Exato. Eu estava aqui, Georgina falando, eu estava aqui me lembrando de uma situação que aconteceu comigo. Quando eu tive em 2014, fui diagnosticada com câncer, e passei, assim, pedaço assim, bem difícil, uma etapa da minha vida muito difícil, e a minha mãezinha, ela morava comigo, uma casa separada, mas no pátio, e ela, assim, teve um dia que me deu uma infecção urinária. O câncer era em outro lugar, mas a medicação me deixou muito vulnerável e tive uma infecção. E o médico não aceitou no remédio. Eu tomei o remédio e não adiantou, e eu chorava de dor, chorava, que já estava muito fragilizada, né? E aí, quando a minha filha ligou para ele e disse: doutor, não está adiantando, e ele deu um outro remédio, mandou um outro remédio para ela comprar. E aí ela me deu, eu comecei a tomar e melhorei. Naquela noite eu melhorei. E aí de manhã, eu fico até emocionada de falar, de manhã eu vinha descendo as escadas
e passei pela porta dela, né, e ela chegou na porta e viu eu descendo e começou a chorar. E aí ela disse, meu Deus, eu nem acredito, ontem eu fiquei tão desesperada que eu me recolhi, pedi para Deus que te salvasse, que desse um alívio para ti. E Ele concedeu, Ele ouviu o que eu pedi. Então, né, é uma dessas, né? Quer dizer, Ele ouviu e alguém intuiu o médico da medicação correta. E aí Ele mandou a medicação correta e aí passou a dor. A gente vê que as mães, quando oram, elas têm uma condição muito importante para aquele que ora, que é a humildade. A mãe se arroja tanta força, com tanta confiança, que ela reconhece naquele que ela está pedindo, que é Deus, que é Jesus, a tábua de salvação. Nós estávamos lendo esses dias, até nós recebemos uma mensagem de WhatsApp, e eu lembrei até do nosso trabalho. Que se houvesse uma oportunidade de nós narrarmos aquela história que todo mundo já conhece, que é a história do tapetinho vermelho. Vocês conhecem, né? Daquela mãe muito pobre que não tinha condições de comprar o remédio, morava muito afastada, a filha muito doente, e ela, muito simples, muito humilde, assim, intelectualmente, muito pobre, ela vai até a igreja, ela sai, ela deixa a filha fechada, bota a chave debaixo do tapetinho e passa por vielas, por pontes, por ruas embarradas, vai até o médico não estava, e ela para na volta na igreja, e lá na igreja ela vê aquelas mulheres todas orando, e vira aquela mulher muito humilde, muito pobre, e ela vendo os pedidos daquelas mulheres, ela diz, mas será que Jesus vai me atender, eu sendo tão pobre, tão humilde? Aí ela começou também a pedir, e enquanto ela pedia, as outras mulheres cochichavam e trancavam o riso, porque ela dizia assim, Jesus, por favor, me atenda, vá por esse caminho, dobre naquela ruela, passe a primeira pontezinha, dobre, cuidado que tem uma rua de muito barro, e a minha rua é a minha casa é lá no fundo da rua, mas não esqueça, Jesus, quando tu entrares, para tu não ter dificuldades, pega uma chave que está debaixo do tapetinho vermelho. E as mulheres taparam a boca e pensaram, ai, que mulher ignorante, como é que Jesus vai pegar essa chave debaixo do tapetinho vermelho? E ela continua a prece. Tá, quando ela chega em casa, ela vê já a filhinha de 10 anos brincando sentadinha, né? Boa, a filhinha estava com muita febre e ela não tinha medicação, estava cuidando só de chazinhos. Diz, minha filha, mas como, que milagre é esse? Mãe, aquele médico que tu disse, que tu mandou, veio aqui, me atendeu, me deu remédio, ainda mais ele disse que a chave está debaixo do tapetinho vermelho, né? De tapetinho, que a senhora disse que era para deixar, senão ela não podia entrar em casa. E quando aquela mulher saiu da igreja, todas as mulheres riram muito, né, daquela mãe que estava pedindo com a maior humildade. Então, assim, é uma história singela que todos nós conhecemos, mas realmente as nossas preces, elas encontram respostas, sempre respostas. Se nós merecemos, certamente nós seremos atendidos. Ali no nosso chat, gente, nós estamos aqui, nós três, mas vocês veem, tem alquinho aqui, a gente está passando alquinho, a gente está
tendo os cuidados, né? Depois todo mundo for embora, a gente vai botar máscara de novo, né? Tudo certinho, tá? Vamos dar continuidade aqui. Todo mundo vacinado, mas continuando se cuidando, né? A gente se continua, né? Aqui no nosso chat tem bastante perguntas, pessoal, bastante interessantes, né? Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, responder uma grande maioria aqui. Então, aqui, ó, tem uma pergunta que é a seguinte, ó. Minha mãe, filha e nora desencarnaram em março e eu sempre aos espíritos evoluídos que encaminhem elas para um lugar bom para que elas possam seguir em paz. Estou certo? Então ele está pedindo, né? A Rita Pires está perguntando, ali está o nomezinho dela. Gente, eu não estou acostumada com essas tecnologias, viu? Desculpe. Mas então é isso, a Rita Pires está perguntando, minha mãe, filha e nora desencarnaram em março. Eu sempre aos espíritos evoluídos que encaminhem elas para um lugar bom para que elas possam seguir em paz. Estou certa? Uma pergunta. Sim. Vamos iniciar depois a Eliane termina. Rita, sim, todas as preces, elas são atendidas. Certamente, se tu está solicitando o auxílio, né, que elas possam na espiritualidade estar bem, cada uma delas certamente já está diante da sua própria consciência sobre os méritos que ela tem. Então, muitas vezes as respostas não vêm imediatamente, mas às vezes a gente sonha com os nossos entes queridos e vê que eles estão bem, que eles estão sorrindo, né, que eles estão conversando conosco. Isso já é uma resposta daquela prece que nós emitimos ao Pai Criador. Certamente a espiritualidade estará atendendo e também a gente sempre deve pedir aos parentes que mantenham sempre aqueles pensamentos não de dor, de sofrimento, né, mas que a saudade seja de entendimento das leis divinas. Todos nós temos o nosso momento de partir, não culpando ninguém A ou B ou C, todos nós estamos diante do momento certo do nosso desencarne. Então, a hora de cada um de nós, ela se estabelece para o nosso educandário. A vida é passageira e certamente na espiritualidade ela estará recebendo os teus sentimentos de amor, de paz, de tranquilidade para que elas possam ter mais tranquilidade na vida espiritual. Então, gente, dando continuidade ao nosso chat, aqui mais uma perguntinha agora, que eu vou passar aqui para a Eliane, que é do nosso irmão Veronese, Rogério. Ele está perguntando assim, no capítulo 10, item 7, diz o item e reconciliar com o vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda ao altar. Pergunto, se não estiver reconciliado com meu irmão, esta prece se perdeu ou seguirá após a reconciliação com meu irmão? Então, o capítulo 10, né, ele vem nos falar exatamente do perdão. Né? Então, neste item que tu nos traz, ele diz isto realmente, né? Antes de fazer a vossa oferenda ao altar e de reconciliar-vos com o vosso irmão. Então, depois, né, retorne para fazer a oferta. Então, é claro que nós precisamos, o quanto antes, né, nos reconciliarmos com aqueles que nós temos algo em contrário, que nós temos algum desafeto, nós buscarmos. Mas, se nós em nosso coração
já não guardamos sentimentos pesados, sentimento de revolta, de mágoa, de raiva contra esse irmão, nós, em nosso coração, já estamos buscando esta reconciliação, porque no momento que tu te apresentar a ele, o coração já vai estar a um passo dessa reconciliação, né? Então, sim, a prece, ela será recebida como todas as outras, e sim, porque se ela não estará vindo de um coração que está pesado de mágoa, de raiva, enfim, por outra pessoa, então ela será sim recebida, ela será encaminhada, né, até que possa ser avaliada, como nos diz aqui nesta obra, que todas são avaliadas para ver o merecimento, né, de quem está pedindo. Então, sim, né, a prece será talvez reservada até poder ser atendida por todas essas condições que são necessárias para que a prece seja atendida. Seguindo, o nosso chat está recheado de perguntas, gente. Olha, o pessoal está participativo, está bombando, a gente não vai conseguir responder todas, mas uma boa parte aqui, acho que já nas conversas aqui já foram até respondidas, né? Mas vamos lá, mais uma agora então. Da Cláudia Mesquita. Quando uma pessoa está numa situação que nem se julga necessitada, como nas fascinações ou estados depressivos, como nossa prece pode ajudá-los? Olá, Cláudia, tudo bom? Como é que tu vai? Cláudia, muitas vezes quem está em processo de fascinação, né, não sabe que está fascinado. Isso a palavra já diz, fascinado. Então, o que nos resta fazer para as pessoas que estão fascinadas, para as pessoas que estão em estado depressivo, realmente a melhor solução é a prece. É a prece para que aquelas pessoas possam acordar para a mudança. Então, muitas vezes, o nosso pensamento de harmonia e de equilíbrio vai favorecer para que aquelas entidades que estejam junto com aqueles a quem nós estamos pedindo, também se sintam beneficiados com a prece. Quando nós oramos pelas pessoas depressivas, nós devemos mentalizar todos os espíritos obsessores que estão ao lado dela. Toda a família, toda aquela casa, assim também com aquelas que estão em processo de fascinação. Orar, e como as preces todas têm resposta, certamente na misericórdia de Deus, que Jesus diz, pedi e obtereis, receberão de alguma forma. Nós estamos num grupo de oração pela manhã, que faz às 9 horas, onde a pessoa que faz a prece se liga com um grupo, né? Então a gente se liga no computador, e os irmãos que estão nos ouvindo talvez estejam ligados a grupo de orações. E esse grupo ora por determinadas pessoas que estão no nosso nome de caderno, nas nossas anotações, ou pela lista que nós colocamos no computador, no chat, e muitas pessoas se beneficiam. Eu tenho uma amiga que diz assim, Georgina, tu não imagina o quanto a minha sogra que está com Alzheimer se beneficiou da prece dessa pessoa que ora, que organiza esse grupo de orações. Ele não sabe do benefício, mas aqueles que estão ligados, né, e recebendo as vibrações, sempre recebem as respostas através da melhora que é sentida pela aquele no qual nós estamos nos dirigindo. Continuando então, pessoal, temos mais uma perguntinha aqui da Maria do Carmo, e ela está perguntando o seguinte: a prece que é feita para alguém desencarnado há muitos anos
e que talvez já esteja reencarnado, tem qual eficácia? Bem, Maria do Carmo, nós já vimos, né, a gente comentou aqui, que a prece é esta, vamos dizer assim, é o nosso pensamento que se irradia em benefício de alguém quando nós estamos fazendo uma prece intercessória, né, por alguém que esteja encarnado ou desencarnado. Então, se nós estamos fazendo uma prece por alguém que está desencarnado e este alguém já reencarnou, ele vai receber sim também, porque ele é o espírito, né? Então, se o espírito, não interessa onde esteja esse espírito, ele vai receber sim as vibrações, porque a prece são as vibrações do nosso sentimento que alcança ao outro. Então, essa prece, sim, ela vai chegar até ele, vai chegar em forma, né, de momentos de paz, né, de serenidade, de tranquilidade. Então, sim, são esses momentos que muitas vezes nós mesmos não sabemos, que a gente se sente tão bem com tudo, tão tranquilo, e que possivelmente possa ser alguém que esteja orando por nós, né? E que a gente nem sabe, nem faz ideia. As nossas preces também, é bom a gente lembrar, né, Eliane, que às vezes as crianças já nascem obsediadas de berço, né? E choram muito, são muito angustiadas, muito irritadiças. Se esse espírito está reencarnado e está passando por um momento desse, a nossa prece certamente vai auxiliar. Às vezes não está nem no nosso mundo, mas a nossa prece rompe as barreiras, né? Porque é um pensamento que é um pedido que se faz da espiritualidade e vai alcançar aquele a quem nós estamos dirigindo. Se nós vamos rezar pelos nossos... A minha mãe já desencarnou há 20 anos, o pai do avô também, há 30, eu acho, mais. E então, a gente não sabe se já desencarnou, se já reencarnou, mas a gente ora. Onde eles estão, é para aquele espírito, né? Tanto faz o corpo, como tu falou. Pessoal, vocês estão gostando da nossa roda de conversa aí? Eu estou adorando, estou vendo bastante pessoas ali. Tanto tempo eu não ouvia. A gente não está se vendo, né? Mas o nomezinho ali, ó. A gente não tem o contato, né? Mas estou lendo ali o nomezinho. Um monte de gente. Estou bastante feliz de ver que vocês estão participando aí, gente. Ó. A Rose Lima. Tem bastante gente ali dos nossos estudos. Ó, adorei, viu? Continua aí botando suas perguntinhas, tá? Vamos ver mais uma pergunta, então, ali, ó. A Ana Beatriz, né, Amaral, a Aninha, como a gente chama, conhece, ó, viu, a Eliana que conhece, ó. Ela está perguntando assim, ó. E quando se está em aflição e tenho dificuldades em fazer a prece, como agir? Bem, posso... Pode. A prece, ela sempre traz benefícios, né? Nós já falamos disso. E sempre, em qualquer situação, nós temos que recorrer a essa possibilidade. Quem é que gosta de passar pela crise, pela dor, sem recorrer a um amigo, a um pai, né? Porque Deus é a nossa segurança. Por isso que a gente diz, Deus, nosso Pai. É aquele que a gente sabe para onde a gente vai voltar, é aquele que vai nos auxiliar. Então, se nós temos esse recurso, de qualquer forma, como estivermos, a gente utiliza. Se nós estamos em desequilíbrio, um pensamento pode nos trazer, momentaneamente, um pouco mais de paz, de equilíbrio, para enfrentar a situação. E nós, enquanto amigos daqueles, irmãos, pais, daqueles que nós estamos vendo que não estão com condições, muitas vezes, de orar, muitas vezes a gente vê,
né, o desequilíbrio nas pessoas, a falta de fé, a incapacidade de emitir um pensamento positivo, porque são tão negativos, são tão depressivos, né? A nossa maneira de transmitir auxílio é através da oração. Sempre é válida. Vamos continuar então aqui mais uma perguntinha aqui. Do Veronese, isso? Do Veronese. No mínimo, a prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos a saída para a dificuldade que estejamos enfrentando, né? Sabe que nós tínhamos uma senhora que estudava aqui nas terças-feiras, agora ela está morando em Canoa, já faz um tempo. A gente perguntava assim, a senhora faz prece? Como é que a senhora está? Eu estou sempre em prece, eu nunca esqueci disso. E a importância disso já faz muito tempo, e agora mais do que nunca a gente está precisando de muita prece, né? Não só para a gente, né, mas para pedir pelos outros, né? Muito importante isso, né? Vamos ver mais alguma perguntinha, se nós temos aqui. Nós tínhamos uma outra perguntinha ali, acho que era da bom, dona enquanto tu Mabilina. pergunta, enquanto tu vê, eu trouxe uma... Deixa eu ver de quem é. De Joana de Ângeles. Que diz assim: se pensas no medo, ele assoma e te domina. Se dás atenção ao pessimismo, tornas-te incapaz de realizações ditosas. Se te preocupas com o mal, permanecerás cercado de temores e problemas. Então aí a gente já vê como a prece nos beneficia, porque a prece é esse pensamento que nos dá essa aura de proteção. Se nós agasalhamos as ideias enfermiças, poderás perder a dádiva da saúde. Então a doença se instala se nós dizemos, eu estou doente, eu estou sentindo isso. A gente vai criando em volta de nós essa atmosfera da doença. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes ao teu pensamento é o gerador das tuas ações. E estas, as modeladoras da tua vida. Pensamento, portanto, é vida, pois são termos da equação existencial do ser humano. Então, aí a gente vê o quanto o pensamento da prece nos beneficia. Se nós ficarmos nesse momento, né, Eliane, vibrando, eu vou pegar o Covid. Eu vou ficar entubado. Se a gente começa a mentalizar, né, vai criando esse pensamento, vai criando vida. E assim, ó, o que vai... É só a gente ser um pouco inteligente. Porque a gente sabe que temos os nossos débitos. O que vai adiantar eu ficar mentalizando o que eu poderei ou não passar? É sofrer por antecipação mesmo, né? Então, se nós mantivermos a certeza que Deus é Pai e que ninguém sofre sem merecer, tomando todos os cuidados, como nós estamos aqui, tomando todas as vacinas, né, Eliane? No alquinho da mão, não indo à aglomeração, que é outra coisa irresponsável, né? Vai no mercado e limpa e tal, né? Então, assim, ó, tudo é mentalizar. Sair daquela roda prisão do medo, da dificuldade, da dor, e mentalizar que Deus é nosso Pai e que nunca estamos ao desamparo.
Isso que a Georgina falou é importante, né? O pensamento, as pessoas não dão bola para pensamento, né? Pensamento é vida, ele acontece, né, gente? Tanto por bem quanto por mal, então a gente tem que cuidar isso. Pessoal, a gente quer agradecer aqui o pessoal que está no Google Meet, né? Que está participando, aí obrigada. Façam perguntas, aí continua no chat, aí o pessoal do chat tem... Olha, a gente tem bastante coisa aqui, mas tem bastante mesmo. Vamos fazer mais uma perguntinha, viu? Obrigada, então, pessoal aí que está participando. Vamos ver uma perguntinha aqui da nossa... Ai, a Rose Lima. E o Rose, tudo bom? Quando pedem para nós, nas sociedades espíritas, fazer preces que elas não têm fé suficiente, que dizer para elas, né? Oi, Rose. É uma pergunta bem interessante, né? Porque até certo tempo, eu não sei como é que estão agora, né, as casas, não sei aqui como é que é, lá na casa da Georgina. Lá na nossa, eu já aboli a caixinha dos nomes de preces, né? Então, já aboli, porque senão qualquer dia a gente vai chegar na situação de que das preces encomendadas, né? Então, vamos fazer uma semana de preces, vamos fazer. Então, a gente precisa estar bem atento para isso. Porque aí eu ouvia muitas pessoas, mas isso é falta de caridade, não querer fazer uma prece, né? Vamos dizer, não querer fazer uma prece por uma pessoa que não pode. Não, porque nós temos o nosso compromisso primeiro em despertar as consciências. O que nós podemos fazer? Por que eu vou pedir para outros fazer uma coisa que eu posso fazer, né? E posso fazer talvez com muito mais força, porque é o meu familiar que está precisando, eu posso fazer com muito mais condições, né? Então, é isso, a gente precisa, sim, esclarecer as coisas, né? E dizer, quando a pessoa chega, mas eu não tenho Deus, então tu tem que buscar ter fé, tu tem que começar a entender, porque às vezes as pessoas acham que fé é uma coisa que na realidade não é bem assim. Então, se não, eu nem tenho fé, mas por que tu não tem fé? É só tu querer, tu não precisa ir comprar, não custa caro, né? Tu não precisa na loja longe buscar, não precisa importar, né? Porque agora os importados são tão fáceis, mas não precisa importar nada, é alguma coisa que a gente desenvolve nós, né? E acho também que nas casas espíritas a gente precisa ter momentos de esclarecimento a respeito disso, nas palestras, ou nos momentos que antecedem a palestra, fazendo esclarecimento. E também, sim, as irradiações, as reuniões, né, de preces e irradiações. E também nós temos nas casas, nas casas bem, a gente não tinha no passado, nós temos um dia onde a gente se reúne nas preces e irradiações. E aí as pessoas, até os próprios trabalhadores, achavam que tinha que dar um nome para nós para a gente fazer a prece individual para aquelas pessoas. Eu digo, não é assim. As preces de irradiação, elas são no geral. As pessoas precisam saber qual é o horário que é feito essas preces para que elas possam se ligar e aí sim fazer este canal de ligação e receber. Porque todos vão receber informação de relação pela condição, né, nos hospitais, né, nos presídios, enfim, aqueles que estão no abandono, que estão sofrendo, para todos. Né? Então, todos vão receber. Mas acho que a gente precisa fazer esses esclarecimentos. Foi muito bom a Eliane falar, né, sobre isso, porque nas casas espíritas, e nós que divulgamos, né, precisamos divulgar que o pensamento, ele dispensa escrever o nome no papelzinho. Dispensa, porque o nosso pensamento, ele quebra as barreiras, como nós já dissemos. Então, se nós estamos numa casa espírita, a gente já saiu de casa para recorrer a um corpo
doutrinário a uma casa de oração, uma casa que vai nos trazer esclarecimento, paz, equilíbrio. Quando a gente entra numa casa espírita, nós estamos precisando. Quem entra, todos nós, aqueles que trabalhamos, nós precisamos, né, da nossa escola, a nossa oficina, o nosso templo. Então, ter essa ideia que quando nós estamos precisando, muitas vezes, se nós não temos equilíbrio espiritual, pensa na casa espírita, pensa na igreja, vai em qualquer lugar, mas cria um ambiente na tua mente para que tu possa ter, né, respostas. E quando tu estás ali sentado, tu não precisa estar uma visão espiritual. Aquele que tu pensou está recebendo. O verbo ali nos pediu tudo bom, verbo. O verbo nos louvar é válido. Acho que ele pode responder ele mesmo, né? Mas é sempre válido. Olha, se nós não temos que louvar o Criador, né? Agradecer a vida, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, agradecer a oportunidade dessa doutrina consoladora. Louvar é algo que próprio do espírito que é grato. E ser grato é a coisa mais, é uma conquista que nos eleva, né? Porque gratidão a Deus e a tudo que nós recebemos, muitas vezes sem nos darmos conta que nós somos beneficiados a todo momento. Então, quando nós louvamos o Criador, quando abrimos a janela, mais um dia para respirar, mais um dia para viver e conviver, é sermos gratos, é louvar ao Criador, é louvar todas as benesses que nós temos, que nos é oportunizado. Nossa, não é? Quando a gente se vê diante de uma beleza da própria natureza, né? O sol, um nascer do sol, a gente vê, assim, eu, da minha casa, eu tenho essa oportunidade, né? A sacada da Vida Frida, a gente me conhece, eu enxergo, assim, até a arena do Grego, eu enxergo de baixo. E aí, assim, então, o pôr do sol é uma coisa maravilhosa. Tem dias, assim, que é um espetáculo, um verdadeiro espetáculo. Então, quando a gente olha, isso dá uma coisa tão boa, assim, um sentimento, assim, ao mesmo tempo de gratidão, de grandeza, de ver isso tudo, né? Então, é coisa que quando a gente se dá conta, consegue fazer. Tem que tirar umas fotos e colocar no Facebook. Pessoal, nosso colega aqui, o Vinícius Rosas, tudo bom, Vinícius? Está ótimo, muito agradecido por este momento de estudos e esclarecimento, ó. Olha, gente, a gente agradece mesmo a todos vocês, né, que participaram, que trouxeram ideias, né, tiraram dúvidas e ao mesmo tempo esclareceram, né, através da pergunta de vocês, tiraram dúvidas de tantas outras pessoas, né, que estão também assistindo aí, tá? Agradeço a quem está no Google Meet, né, do Google Meet, obrigado pessoal aí. Nosso tempo já está chegando, está na reta final, tá? E a gente ainda pede, mais uma perguntinha, dá para fazer mais uma perguntinha, eu acho, né, para terminar aqui. A gente pede que vocês continuem olhando ali a página do GEAC, né? Tem inscrições, não tem um negócio de inscrições ali, né? Compartilhar ali a nossa página e tudo mais, tá? Então, vocês não esqueçam de estar dando uma olhadinha. Tem outras palestras ali também que já ficaram gravadas, né? Tá. Então, quem não teve a oportunidade de ver, né? E o pessoal que está assistindo, que é recomendável, vai ficar gravado na página do GEAC. Então, quem não pôde ver agora, pode ver mais tarde, assistir mais tarde, vai ficar gravado, tá, pessoal? E outra coisa, é como compartilhando, vocês vai contando ponto, é isso? Vai contando ponto aí para nossa fanpage, alguma coisa assim, né? Então tá, pessoal, olha, temos 5 minutinhos, eu não sei se vamos fazer a nossa última pergunta aqui, depois a gente retoma aqui mais uma vez para nossos finalmente aqui, né, pessoal?
Última pergunta, então. A prece é recomendada quando estamos zangados, preocupados ou em desequilíbrio emocional? Temos o direito de recorrer à prece nessas condições, mesmo tendo a consciência da necessidade da calma? Se eu não me engano, essa pergunta foi do nosso estudante. Pode responder essa e depois ele... Eu acredito que nós já tenhamos respondido no decorrer da nossa fala, mas vamos colocar como agora prioridade, reforçando que, principalmente nesses momentos, é que nós devemos pedir. Se nós estamos angustiados, nós estamos em desequilíbrio, um momento, se a gente lembrou um momento de Deus, aquele momento já é uma prece. E aquele momento pode te favorecer um repensar daquela aflição. Se nós estamos angustiados num momento de dor, de desequilíbrio, de aflição, um acidente, né? O que tu vai fazer? Um momento, se tu te lembrou de Deus, de rogar a Deus, olha só, tu já teve oportunidade de sair daquela situação. Nós, todos os momentos de aflição são testes, né? Testes para a nossa vivência, até onde a nossa fé vai. E se tu acha que tu não tem fé, justamente aquele momento vai te acordar para a necessidade de rogar a Deus. A melhor saída, a melhor solução. Às vezes, assim, mas eu não recebi nada, eu continuei angustiado, eu continuei triste, eu continuei em desequilíbrio. Poderia estar bem pior. A prece sempre é um analgésico, a gente poderia dizer que é um melhorar o dos antigos. Né, Eliane, pode falar aí. Exato, eu acho que deve, né, no momento de desequilíbrio, no momento de dificuldade que a gente passa momentos assim, que nem eu lembro de uma vez que eu estava assim, muito triste com alguma coisa, eu estava muito chateada, eu fiquei meio desequilibrada, e uma amiga perguntou para mim assim, tu já te lembrou de fazer uma prece? E eu disse, eu estou tão assim desarvorada que eu não consegui fazer, né? E aí eu me dei conta de que agora é que eu estou precisando, é agora que a gente precisa. E como a Georgina disse, às vezes é um segundo que a gente consiga, né, pensar em Deus, pensar em alguma coisa boa, uma imagem boa. Uma imagem boa, se nós não conseguimos formular um pensamento que nos vem à mente uma imagem boa, uma imagem bonita. Às vezes acontece, né, quando a gente está no grupo mediúnico e a gente está atendendo os espíritos, e lá na casa eu faço o trabalho da desobsessão. Então, quando eu vejo que o espírito está muito assim, eu começo a desenhar uma imagem, né? Plasmar, né? Isso. E aí vou falando, Jesus, vamos caminhar nas areias de Jerusalém, os seus pés na areia morna. E aí a gente vai levando isso. Então a gente pode pensar também nestes momentos. Isso já é alguma coisa, pensar em alguma coisa, lembrar de uma coisa assim, já nos ajuda. Tirar o foco daquele desequilíbrio, daquela dor, daquele sofrimento. E quando nós mentalizamos isso que a Eliane falou, é muito importante, né? Mentalizar. Jesus, todos nós conhecemos Jesus curando os enfermos. Né? Jesus e as mãos da Virgem Maria, né? Olha só, então, são várias passagens de Jesus que nos dão oportunidades de sair daquele foco de dor. Quem não conhece, né, a vida de Jesus, quem não é capaz de plasmar na mente esta imagem que vai nos certamente trazer mais serenidade e mais equilíbrio.
Pessoal, então o nosso tempo ali já deu, né? O nosso tempo é o nosso tempo de estudo, né? Por 1h15, 1h15 minutos. Eu quero agradecer, então, a presença das duas colegas que estiveram aqui tantas vezes aqui fazendo palestra, né? A Eliane Cobalcini, a Regina, e por uns instantes o seu Valmor, né? Seu Valmor, a Eliane teve um compromisso aqui, ficou um pouquinho em cima, mas a espiritualidade já deu um jeitinho, resolveu, depois conseguiu chegar certinho aqui, tudo bem. A gente agradece também, amor, tá? E a gente aqui, ó, a nossa casa continua fechada, como a gente já falou, mas os alimentos, as nossas famílias assistidas continuam, as pessoas, né, o estômago não para, né? Então, quem puder falar com seus facilitadores, qualquer contribuição, né, material de higiene, limpeza, alimento, né, não perecível, é falar com seus facilitadores, entrar em contato, que a gente dá um jeitinho de pegar, né, de buscar o material, tá? Agradeço a todos que participaram do nosso chat, mandaram perguntas no Google Meet, vi uns nomezinhos ali que fazia tempo que eu não via, né? Então, obrigado ao pessoal, ali o Vinícius, que estava gostando, deu aquele agradecimento, muito obrigada, tá, a todos. E fica aqui como uma mensagem aqui da Joana de Anjos, de tudo que foi falado da prece, que prece é vida, prece tem força, não importa se eu sei falar bonito ou não, é prece, é coração, é sentimento, é pensamento. E a Joana de Ângeli nos diz assim, ó, a prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma, tá? Então tem aquele que sabe ler, o que não sabe escrever, a gente fica doente, então esses também não vão receber, né? Nós temos o merecimento da prece, né? Então a prece é o nosso medicamento, nunca foi tão importante esse medicamento como nos tempos que a gente está passando, tá? Eu queria mais uma vez, então, agradecer a todos vocês. A Eliane pode fazer nossa prece de encerramento, Eliane? Hã? Sim. Pode ser? Tá. Aí tu comenta depois do livrinho, tá? Assim, tá. Então, muito obrigado. Ele vai tocar. Tá? Ele vai fazer o solinho? Ah, então tá. Então eu vou passar para a Eliane, que ela vai terminar fazendo nossa prece aqui, tá? O nosso irmão Paulo vai nos brindar juntamente com um solo, é o Pedro, um solo em violão, olha só que lindo. Então, gente, como o nosso assunto era prece, né? E a gente sabe que a prece que Jesus nos ensinou, né, foi o Pai Nosso, e que às vezes nós estamos tão esquecidos, não é, dele. Então, esta poesia é uma poesia, o nome é Oração. Ela está no livro Parnaso de Além Túmulo, da psicografia de Francisco Xavier. Esse livro é José Silvério Horta. E algumas pessoas até dizem que é o Pai Nosso Espírita, já vi muitas pessoas chamarem essa oração assim. Mas não, ela é uma poesia. Então, Pai Nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e de sofrimentos. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual.
Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre o mundo de desterros, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, ó meu Pai. Gratos te somos, Senhor, por estes momentos que estivemos reunidos em nome do Cristo Jesus, para alcançar os nossos irmãos através de todos os equipamentos que nos serviram nesta noite. Graças te damos, Senhor, pela doutrina bendita que nos esclarece e que nos ajuda a compreender melhor a tua vontade, ó Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Pessoal, uma boa noite a todos, tá? E até o nosso próximo encontro, nossa terceira roda de conversas. Muito obrigada aos participantes e a todos vocês que participaram aí pelo chat, tá? Muito obrigada mesmo. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.